Hoje, essa manhã, eu não vou falar sobre Apocalipse. Eu senti no coração que deveria mudar essa ordem. A gente vai continuar, tá, a série de Apocalipse, mas hoje vamos falar sobre um outro tema. E o tema é conhecê-lo, nossa única opção. Conhecê-lo, nossa única opção. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associada com a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a segunda carta de Pedro, ela na verdade é uma resposta a algumas questões que estão acontecendo naquela época. O que está acontecendo? As pessoas, o evangelho já está sendo propagado, já está sendo anunciado, muitas igrejas já estão sendo plantadas, só que algumas pessoas se aproveitam das igrejas num distanciamento muito grande e começam a ensinar outras verdades, outras mensagens, outros evangelhos que Paulo vai dizer à igreja da Galácia, que na verdade não são evangelhos, porque evangelho só existe um. Ou seja, algumas pessoas, que Paulo vamos chamá-los de inimigos da cruz de Cristo, em Filipenses 3, começam a ensinar ideias, filosofias, leis, princípios contrários àquilo que Cristo anunciava, contrários àquilo que foi pregado e foi deixado aos discípulos. Então ele escreve sua segunda carta praticamente em resposta, dizendo que, olha, esses falsos profetas, esses falsos mestres têm se levantado, têm anunciado, mas isso não faz parte daquilo que estamos anunciando. Esses, na verdade, são pessoas que não são de Deus. E o que me chama a atenção, diante desse cenário, é ver Pedro falando o que ele falou no início dessa carta. Ele chama a atenção da igreja a um princípio muito importante para a nossa caminhada. Quero ler com vocês o versículo 2 de novo, que diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler o 3 também. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que Pedro está dizendo para a gente? Está dizendo que, e explicando que antes de qualquer princípio teológico,
antes de qualquer compreensão de que a igreja tal está certa, a igreja tal está errada, a teologia tal está certa, a teologia tal está errada, antes de qualquer certeza quanto a qual religião você vai seguir. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que antes desse processo todo, você precisa conhecer plenamente esse Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é um choque para mim. Sabe por que é um choque para mim? Porque na nossa caminhada, nós temos muitas vezes enfrentado a inversão dessa leitura. Estamos aprendendo teologia, estamos aprendendo estilos de se viver gospel, estamos aprendendo a caminhar na igreja, só que não necessariamente estamos conhecendo plenamente esse Deus. E a inversão disso já é um choque para o texto bíblico. Quero lembrar os irmãos que a Bíblia, ela de uma ponta a outra dela, enfatiza que Deus deve ser conhecido. Por exemplo, os homens que se destacam no Velho Testamento são aqueles que conhecem profundamente esse Deus, sim ou não? Ou como diz o pastor Fábio, né? Sim ou sim? Então nós temos os primeiros nomes a serem relevantes na Bíblia, como Enoque. O texto diz: Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Abraão, conhecido como amigo de Deus. Lembra de Abraão discutindo com Deus sobre Sodoma e Gomorra? Como é que o Senhor vai destruir uma cidade? Como é que não vai fazer justiça? O juiz de toda a terra. Percebe quanto aquele homem conhece esse Deus? A ponto de questionar pontos claros sobre quem é esse Deus. O que falaríamos de Samuel, de Davi? O que falaríamos de tantos personagens bíblicos que se destacam porque conhecem profundamente o Deus anunciado, sem observar as muitas vezes que Deus afirma categoricamente? Por exemplo, Deuteronômio 28, dizendo que a bênção de Deus estará sobre o seu povo, se o seu povo for obediente, para que o mundo inteiro saiba que o Senhor é Deus de Israel, e temam. Ou Salomão, em 1 Reis 8, dizendo que, na implantação do templo, dizendo que o judeu, o povo de Deus, deveria estar naquele lugar, orar, buscar a face do seu Deus, para que o mundo inteiro conheça esse Deus. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, na vinda do Cristo, o conhecimento desse Deus se torna algo imperativo. Deixa de ser uma ideia onde o mundo precisa saber que existe um Deus, um Senhor todo-poderoso, e passa a ser algo extremamente pessoal. Se você for comigo em João capítulo 1, versículo 18, você vai ver o texto falando o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí você vai começar a entender que o Verbo que estava com Deus e era o próprio Deus, e que sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele desceu para revelar aos homens quem Ele é. Quem de fato é esse Deus? Para que o ser humano tivesse acesso agora, não a uma ideia geral desse Deus todo-poderoso, único e poderoso, mas um Deus pessoal que você pode conhecer e desfrutar desse conhecimento, do seu relacionamento com esse Deus. É a partir dessa realidade que os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, vai dizer à igreja de Filipe que ele, mesmo sendo judeu, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo circuncidado ao 8º dia, mesmo ele sendo fervoroso na sua religião, ele considera tudo isso perda, esterco,
pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Você percebe a distância que existe da religiosidade para o conhecimento de Deus? Todo o princípio religioso de Paulo, todo o histórico religioso de Paulo, o fato dele ser judeu, ter sido circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, toda essa compreensão que ele tinha, que era o ideal na sua caminhada, que era o que realmente importava na sua caminhada, a partir do conhecimento de Cristo, ele entende que isso nada tem valor, que isso é esterco, se comparar com a glória, com a grandeza, a sublimidade do conhecimento desse Jesus. É a partir disso que em Efésios 3, ele vai dizer que ele se põe de joelhos para que a igreja conheça toda a largura, a profundidade e a altura e possa conhecer o amor de Cristo Jesus. Observando por essa ótica, nós começamos a entender o que Jesus está dizendo em João capítulo 17. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. É a partir disso que você pode olhar para João 14, dizendo que o Espírito não é concedido ao mundo, porque o mundo não o conhece e não o vê, mas os seus discípulos o conhecem, os seus discípulos o veem, eles têm Ele dentro deles. É a partir dessa leitura do conhecimento de Deus que em João 16 ele vai dizer o seguinte: olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão perseguir vocês, as pessoas vão matar vocês, as pessoas vão trucidar vocês, mas eles vão fazer isso porque eles não conhecem a Deus e nem a mim. Não conhecem. Não conhecem. Então as suas atitudes, as suas escolhas, as suas ações, elas são pautadas em qualquer coisa menos o conhecimento desse Deus. E saber quem Ele é, e desfrutar desse Deus, e ouvir esse Deus, e ser tratado por esse Deus. Agora, na nossa caminhada, nesse processo que vivemos, religioso, muitas vezes arbitrário, muitas vezes direcionado, nós podemos perder qualquer coisa, menos a consciência que a palavra de Deus impulsiona o todo cristão a, antes de qualquer coisa, conhecê-lo. A, antes de qualquer novo cenário, de qualquer nova escolha, de qualquer nova decisão, qualquer novo estilo de vida, tudo isso ser pautado no conhecimento desse Deus e não para conhecê-lo. Como assim, pastor? Você já deve ter ouvido o seguinte: quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer aquilo, então eu vou me abrir a um relacionamento com esse Deus. Mas isso é estranho. Isso é estranho ao que a Bíblia diz sobre como Jesus lidou com isso. Veja, vocês devem lembrar em Lucas 5, quando Jesus tem um encontro com um homem leproso, né? Lepra, naquela época, era qualquer doença que você conseguiria identificar na pele. Mas naquele cenário, o homem estava todo tomado por lepra. E esse homem chega até Jesus. Jesus tinha acabado de começar o seu ministério, e ele fala assim: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, ou seja, o Senhor pode me curar. É interessante que quando a gente vê esse texto, você não vê em Jesus falando o seguinte: não, tudo bem, vai lá, toma um banho, troca de roupa e a gente vai conversar. Não foi isso que Jesus fez. O texto também não diz que Jesus curou esse homem e depois deu um abraço nele. O texto diz que Jesus toca naquele homem leproso. E depois que ele toca no homem leproso, ele fala assim: eu quero ser limpo. E então, aquele homem leproso é purificado. Quando nós partimos para qualquer tipo de religião ou relacionamento, a partir de alguma coisa que eu vou fazer para então me encontrar com esse Deus, eu estou contradizendo o que a Bíblia fala sobre esse Deus. Esse Deus, que era o Verbo, que estava com Deus, que era Deus,
mas que desceu, que veio ao mundo, veio para os seus, e os seus não o quiseram. Ele veio, ele tocou, e a partir desse toque é que acontecem as transformações e mudanças. O que nós, infelizmente, acabamos deixando acontecer nas nossas vidas é achar que o nosso relacionamento com Deus, ele nasce, ele se torna real a partir de mudanças que eu vou fazer. A partir de escolhas que eu vou tomar. A partir de algum processo religioso que eu tenho que fazer para então me tornar apto, capaz de conhecê-lo. Não é isso que Pedro está dizendo. Veja, ele diz que a graça e a misericórdia sejam concedidas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus. E aí ele vai dizer no próximo versículo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, não vendidas, doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Ou seja, não tem como você ser coparticipante da natureza divina, ou seja, ser mais próximo de Deus, ser mais parecido com Deus, se tornar mais semelhante a Jesus, a partir de nenhum princípio, de nenhuma regra religiosa. Você só pode se tornar parecido com Jesus, próximo de Jesus, ou fazer parte desse processo de transformação em Jesus, se você o conhecer. Seria muito mais fácil, gente, vocês não têm ideia. A liderança sabe como que seria mais fácil se existisse um processo legal de regras para que as pessoas pudessem fazer isso e por isso conhecer a Jesus. Seria muito mais fácil. Seria muito mais simples. Mas o que a gente está entendendo aqui é que esse processo religioso que 99,99% das igrejas impõem ou colocam para o ser humano, eles surgem e se tornam efetivos e eficazes a partir do conhecimento que o ser humano tem desse Deus. É a partir da revelação desse Deus que se torna real, que se apresenta real, que se apresenta capaz de se revelar ao ser humano. E então, a partir disso, a vida, as escolhas, os princípios são forjados e transformados. Basicamente nós não fazemos nada para ter Jesus. Nós fazemos porque temos Ele. Nós não escolhemos abrir mão de alguma coisa porque alguém mandou a gente abrir. Nós não escolhemos não pecar porque nos foi ordenado não pecar, porque seremos castigados ou colocados no banco porque pecamos. Ser colocado no banco é quando você está sendo disciplinado porque você fez alguma coisa que... não por esses motivos. Nós deixamos de fazer porque agora temos o conhecimento desse Deus. Temos acesso a esse Deus. E o meu relacionamento com esse Deus me leva, me impulsiona a ser literalmente diferente. Está dando para entender? Está fazendo sentido para você? Que a palavra de Deus investe uma energia sobre-humana para que eu e você paremos de buscar regras e processos para me aproximar de Deus. Isso é tão sério, gente, que se você for em Atos 10, você vai ver um personagem ímpar na Bíblia. O nome dele é Cornélios. Tá? Cornélios é um centurião romano. E por ser centurião romano, naturalmente, a probabilidade dele ter matado muita gente é grande, né? Você concorda comigo, né? Ele é um general do maior exército do mundo, da maior potência do mundo da sua época, Roma. Ele era um comandante, não um general, um comandante.
E o texto diz que Cornélios estava orando, e ele teve uma visão de um anjo, e o anjo mandava ele mandar buscar um tal de Pedro, um tal de Simão Pedro, lá em Jope, uma cidade próxima. Que Simão Pedro tinha um negócio muito, muito importante para falar para Cornélios. É muito interessante ver que Cornélios responde imediatamente, manda 2 pessoas ir buscar esse tal de Pedro, Simão Pedro. E quando Simão Pedro chega, o texto diz que Cornélios está com a sua família e os seus amigos na sua casa, e quando ele vê Pedro, ele se joga aos pés de Pedro e ele adora Pedro. E eu quero te lembrar que isso para um romano é extremamente comum, porque o romano ele não tinha compreensão de um único Deus. Então, provavelmente Cornélios adorava ao seu Deus, os seus muitos deuses, e fazia oração ao Deus dos judeus. Mas quis Deus se revelar a Cornélios. E sabe o que é interessante? Deus não esperou Cornélios deixar de ser um idólatra, porque Cornélios estaria adorando a Pedro. Aí Pedro levanta e ele fala, não, eu sou homem, eu sou de carne e osso, igual você. Eu vim aqui falar para você parar de fazer essas coisas. E o texto diz que Pedro começa a pregar e começa a falar de Jesus, que Jesus veio, que Jesus morreu, justamente por essas coisas, e que ele enviou o Espírito Santo. E nisso, antes dele terminar de falar, o texto diz que o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Quero lembrar vocês que o romano, ele era, além de ser um assassino, além de ser um idólatra, ele era um homem extremamente devasso. Eu quero lembrar a vocês que o Espírito Santo desceu sobre eles sequer antes dele ser batizado. Sequer antes dele falar assim, concordo. Sequer antes dele dizer de alguma forma ou praticar alguma coisa que a religião ou a igreja da época o apresentava. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu estou querendo trazer para nós com clareza que o texto bíblico, ele empodera o conhecimento de Deus muito mais do que qualquer prática que você possa fazer. Muito mais importante é, para a Bíblia, para a palavra de Deus e para a religião cristã séria, que você conheça a Deus do que você faça qualquer tipo de ação religiosa. Que você se empenhe em conhecer esse Deus muito mais do que você se empenhe em estar domingo na igreja. Que isso, pastor? Isso é exatamente isso. Agora, a partir do conhecimento desse Deus, a partir de um relacionamento sincero com esse Deus, a partir de você conhecer toda a largura, a profundidade e o comprimento do amor desse Deus, as nossas vidas vão sendo chacoalhadas por esse mesmo Deus. Porque é impossível ter um encontro com o Deus Criador de todas as coisas e lidar como se nada tivesse acontecido. Todas as grandes manifestações de Deus no Novo Testamento são acompanhadas ou com milagres, ou com terremotos, ou com coisas extraordinárias. Ou seja, quando Deus se apresenta, nada fica normal. Nada fica igual. Nada fica comum. Tudo muda. Tudo é impactado pela presença e a revelação desse Deus, pelo conhecimento desse Deus. E por isso que os apóstolos gastam tanta energia em falar, conheçam esse Deus. Olha o que Paulo diz em Atenas, diante dos grandes pensadores, dos grandes... sumiu a palavra da minha mente aqui. Dos grandes filósofos epicureus. Ele diz o seguinte, está vendo essa imagem do Deus desconhecido que vocês colocaram aqui na cidade de vocês? Pois é, eu vim anunciar esse Deus desconhecido, para que vocês conheçam esse Deus. Essa imagem de um Deus desconhecido que vocês colocaram aqui, eu quero apresentar então ele para vocês. Eu quero dizer que Deus
deixou por muitos anos a humanidade vagando em seus próprios princípios, nas suas próprias filosofias, mas agora ele quer se revelar através de Jesus, quer se anunciar através de Jesus, que foi morto e ressuscitou. Um discurso muito parecido com esse, ele vai dizer em Listra, agora capítulo 14 de Atos. Ele vai dizer o seguinte: ele foi lá, curou um homem, as pessoas acharam que ele era um Deus, começaram a fazer uma festa, começaram a adorar Paulo e Barnabé, e aí ele rasga suas vestes e fala assim: gente, é justamente por essas coisas que eu estou aqui anunciando, que Deus deixou vocês caminharem do jeito que vocês bem entenderam, mas ele veio justamente para botar um limite nisso, e se revelar, e se apresentar, e se mostrar a vocês, para que vocês abandonem esse caminho. Então nós encostamos no segundo grande ponto da mensagem, que nós precisamos levar a sério o conhecer e ser moldado a partir do conhecê-lo. Como assim, Tiago? Vamos ler comigo agora o versículo 5, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. 6, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. 7, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então ele diz o seguinte: pega esse conhecimento de Deus e vincula ao amor, à perseverança, ao domínio próprio, todos esses projetos que temos na nossa caminhada cristã, dos frutos do Espírito, desenvolver esses frutos. Você pega o conhecimento desse Deus e você vincula a essa sua vida, essa sua caminhada, para que você viva e, de alguma forma, seja ativo nesse processo. É o que diz o versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ter essas coisas desacoplada do conhecimento de Deus, você é infrutífero. Ter o conhecimento de Deus e você está desacoplado dos frutos do Espírito, da caminhada com Deus, da mudança, da transformação, você está infrutífero. Você está não produzindo aquilo que você deveria, que eu deveríamos produzir. Mas tudo está vinculado ao conhecê-lo. Tudo está vinculado ao ser achado nele, ao fazer parte daquilo que ele é e aquilo que ele se revela. Quando nós perdemos isso de vista, tudo deve ser questionado. Vocês lembram quando Davi, ele foi fazer um sacrifício a Deus? Eles estavam numa terra distante, e nessa terra ele pediu para alguém ceder um espaço de terra para ele fazer o sacrifício e vender para ele um boi para o sacrifício. E ele era o rei de Israel. Ele estava pedindo para comprar um boi de qualquer pessoa que era desse reino. E, obviamente, ele falou assim: não, rei, eu dou aqui o boi, está aqui a terra, está aqui o que você precisar, você pode usar para fazer sacrifício a Deus. Não precisa pagar nada, não. E Davi falou algo que me chama a atenção, porque demonstra que ele conhece esse Deus. Ele vai dizer: em hipótese alguma, eu vou oferecer um sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Por que Davi fez isso? Porque Davi tinha consciência, como ele diz no Salmo, que esse Deus tem tudo. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é o dono, como o Filipe tentou falar aqui, né? O Filipe tentou falar. O mundo, a terra é do Senhor e tudo que nela há. O mundo e todos que nela vivem. Nele vivem. Ou seja, Davi tem essa consciência que ele é Senhor de tudo. Como é que ele tem essa consciência? Porque ele o conhece. Então ele sabe que ele não vai oferecer nada que não lhe custou, porque o que ele está fazendo é o ato de ofertar a Deus alguma coisa.
Porque para Deus isso é indiferente. Ele está querendo dizer assim, Deus, é importante para mim ofertar isso ao Senhor. Não é o sacrifício que importa. Ele mesmo, o próprio Davi vai dizer que ele sabe que Deus não bebe sangue de bode e nem come gordura de animais. Ele sabe dessas coisas. E ele sabe também o que mexe o coração de Deus é um coração contrito. É um coração de alguém que, ao se relacionar com esse Deus, fica fragilizado diante da bondade, do amor, da graça, da misericórdia desse Deus. Então, todos os atos religiosos que fazemos, por mais bem fundados que sejam, eles precisam estar ensopados do conhecimento desse Deus. Toda boa ação que você faz, toda ação piedosa, misericordiosa, todo casaco, todo agasalho, toda comida, toda sopa que você serve alguém que está com faminto na rua, todo dízimo, oferta que você dá, todo socorro financeiro que você faça a algum amigo que está precisando, todo serviço gratuito que você oferece a alguém, tudo isso precisa estar ensopado, não na ideia dos fariseus de serem vistos aos homens. Lembra os fariseus? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que vão nas praças, abrem os seus braços, levantam os olhos aos céus e oram, fazem longas orações, até a oração é imaculada, se você fizer sem o conhecimento. Até o jejum é destruído se você não ensopar no jejum o conhecimento desse Deus, o fazer por conhecê-lo, por amá-lo, por entender que Ele é digno, por entender que é dele, já é tudo dele. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, nós percebemos que os discípulos, eles gastaram muita energia, para que antes que a igreja se tornasse apta a se defender teologicamente das muitas heresias que estavam sendo ditas, que a igreja conhecesse esse Deus. Antes que a igreja começasse a agir em prol, em busca da santificação, que é algo que devemos fazer, que a igreja conhecesse esse Deus. E que qualquer coisa que substituísse o conhecimento desse Deus, como a religião legal, fosse tirada de cena. Por isso que Paulo, à igreja de Gálatas, diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu? Quem convenceu vocês de que uma vez vocês caminhando com Deus, num relacionamento a partir do Espírito, vocês deveriam voltar, regredir às práticas da lei? Ele diz o seguinte: queria eu que essa pessoa que está ensinando isso para vocês se castrasse, parasse de produzir frutos, filhos, nessa questão. Aqueles que ensinam que o mundo é de Deus, e porque o mundo é de Deus, você tem que ser próspero, tem que ser bem abençoado, tem que ser enriquecido. Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo, porque trocam as bênçãos pelo abençoador. Trocam o abençoador pelas bênçãos. Percebe os cuidados, os pontos que os apóstolos vão deixando claro no seu texto, incentivando os nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, o conhecimento desse Deus, antes da luta contra o pecado, o conhecimento desse Deus antes da oferta a Deus por alguma coisa, o conhecimento desse Deus antes de qualquer sintoma religioso, conhecimento desse Deus de uma forma rica, de uma forma enfática, de uma forma real. Versículo 8, para encerrar, diz o seguinte: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me deixa em choque é que a gente pode até conhecer esse Deus, mas nos tornarmos improdutivos.
ou como o texto diz, infrutuosos. Aqueles que não produzem frutos. Quero lembrar o texto de Apocalipse capítulo 2, uma carta que Jesus manda à igreja de Éfeso, dizendo: vocês são impecáveis teologicamente falando. Vocês confrontam os líderes que não são líderes. Vocês questionam qualquer tipo de heresia. Vocês fazem muito bem. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Olha que interessante. Eles têm o domínio da compreensão bíblica. Mas, por algum motivo, nesse processo, o conhecimento desse Deus deixou de aquecer os seus corações, deixou de incendiar as suas almas, deixou de trazer alegria, brilho nos olhos ao proclamar esse Cristo. Eles ficaram tão preocupados em se defender a sua teologia, defender o que é verdade, e isso é ótimo, é lindo, é maravilhoso, mas eles perderam a capacidade de desfrutar desse Rei da Glória, desse soberano Senhor, dessa expressão máxima de amor que é Jesus. Que nós não sejamos estes, que dominam o texto bíblico, que são incapazes de dizer alguma coisa incoerente sobre o texto, mas que perderam o relacionamento com esse Deus. Que nós não sejamos aqueles que, como Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, que, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusam a dar ouvidos à palavra de Deus, à verdade, e se entregam às fábulas, levantam para si pessoas, mestres, que falem aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que a palavra de Deus está dizendo e continuará dizendo para a glória de Deus. Que nós não sejamos aqueles que estendem os braços, olham para o céu e dizem: graças te dou, ó Pai, porque eu faço isso ou aquilo, eu dou o dízimo, eu jejuo, e eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado. Que nós não sejamos esses, que são qualquer coisa, menos homens e mulheres que conhecem o amor de Deus, conhecem a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que são constrangidos pelo sacrifício e escolha de Jesus, fez por mim e por você. Que o povo de Deus possa ser conhecido como povo de Deus, não pelos seus templos, não pelas suas práticas religiosas, mas porque nitidamente conhecem e são transformados a partir do conhecimento desse Deus. E demonstram isso ao mundo, proclamam isso ao mundo, muitas vezes sequer sem abrir a boca. Porque os seus olhares são olhares piedosos, misericordiosos, porque, como diz um antigo escritor, ao ser perseguidos eles abençoam, porque, como diz esse antigo escritor, andam no mundo, mas não são deste mundo. Como diz esse antigo escritor, vivem aqui, mas não são daqui. Isso só acontece com homens e mulheres que conhecem. Não de ouvir falar, não de língua e nem de boca, mas conhecem em atos e verdade. Essa é a realidade, esse é o convite que muitos textos trazem para nós. Conheçam esse Deus. Desfrutem desse relacionamento com esse Deus. Se empenhem em saber o que Ele quer para a sua vida, o que Ele deseja para a sua vida. Para que nós não estejamos, como Paulo diz, não estejamos cegos, vendados para a realidade que vivemos nos dias de hoje. Amém?
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, porque podemos claramente sentir a Tua presença, sentir o Teu poder, sentir a Tua palavra falando com a gente. Senhor, que essa manhã nós, cada dia mais, não só essa manhã, mas durante toda a semana, durante todo o ano, durante toda a nossa vida, Senhor, sejamos impactados, confrontados, ó Deus, com a realidade de Te conhecer, com a realidade de sermos tratados, curados, aperfeiçoados, com a realidade, Deus, de ter um Deus que me ama, um Deus, ó Deus, que fala comigo, um Deus que me trata, que me cura. Ó Santo Deus, nos ajuda a desenvolver esse relacionamento contigo, a partir do Senhor e não de nenhuma prática. Eterno Deus, eu sei que muitos estão aqui vivendo momentos difíceis. Nos ajude a enxergar a luz no final do túnel, Pai. Nos ajude a confiar que o nosso relacionamento contigo faz diferença nos momentos difíceis que eu estou vivendo. Que o nosso relacionamento com o Senhor faz diferença nas minhas depressões, nas minhas síndromes do pânico, nas minhas mazelas contra o pecado e com o pecado. Ó Deus, fala com a gente. Nos ajuda a entender que o Senhor pode tudo e é capaz de tudo em qualquer cenário. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Essa manhã te foi apresentado o principal convite do Evangelho, o principal convite da Palavra de Deus. Que você conheça esse Deus. Que você se relacione com esse Deus. Que você possa sentir a presença desse Deus. Eu queria te dar a oportunidade essa manhã de você que foi criado dentro da igreja, você que foi ensinado que para conhecer a Deus você tem que fazer isso, isso e aquilo, e que talvez nunca tenha experimentado esse Deus e o conhecê-lo de fato. Quero te convidar, você que nunca entrou numa igreja antes e veio pela primeira vez, que precisa conhecer esse Jesus e sentir e entender tudo que Ele fez por você e pelo mundo, e quer desenvolver isso. Todos vocês que de alguma forma querem desenvolver um relacionamento mais profundo, mais intenso, conhecê-lo de uma forma melhor, levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém essa manhã que precisa se entregar a um relacionamento com Jesus? Levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe. Senhor Jesus, nos ajude, ó Deus, a conhecê-lo. Nos ajude, Senhor, a desfrutar desse novo caminho, desse vivo caminho. Nos ajude, Senhor, a ter o conhecimento de Deus como prioridade nas nossas vidas, para que possamos cada dia mais aprender e conhecer esse Deus tão bom que és Tu. Fala com a gente, continua falando com a gente, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém.